A partir de hoje, a TV Picos abre mais espaço em sua programação para falar das eleições de 2016. Os debates sempre serão realizados em instituições educacionais da cidade e irá contar com a presença de alunos, professores e advogados. Até o dia 2 de outubro, dia em que acontecem as eleições municipais, nós vamos ter um encontro semanal para tirar as principais dúvidas deles, que pode ser a sua aí de casa também. Esses jovens e outros milhares espalhados pela cidade de Picos, no próximo mês, vão poder ajudar a escolher quem será o nosso próximo governante do município. E quem nos acompanha hoje para tirar essas dúvidas é o presidente da Ordem dos Advogados, Seccional Picos, Dr. Frank Bezerra. E quem participa do nosso quadro hoje são os alunos e professores do Instituto Federal do Piauí. O IFP, como é conhecido, aqui em Picos ele tem mais de 840 alunos, distribuídos nos cursos técnico integrado ao ensino médio e subsequente, superior regular e EAD, que é o conhecido ensino à distância. Eu já observo que tem muita gente aqui com as perguntas em mãos, mas antes da gente abrir para vocês fazê-las, a gente vai conferir agora um VT. O repórter Antônio Rocha foi até as ruas saber. E aí, você está preparado para ir até as urnas? Para as eleições municipais de 2016, mais de 49 mil eleitores em Picos estão aptos a votar. Eles vão escolher quem serão as próximas pessoas a ocupar os cargos no Executivo e Legislativo da cidade. Muitos desses eleitores vão votar pela primeira vez, como é o caso da Ana Carolina, que tem 16 anos e desde cedo sabe a importância de os jovens ajudarem nesta escolha. Eu acho que é importante porque é um direito de todos participar, escolher o prefeito para cuidar da sua cidade. Diferente da Ana, seu Sebastião já perdeu as contas de quantas eleições já participou. Natural da cidade de Itainópolis, tem 80 anos e com essa idade não é mais obrigado a votar. Mas ele faz questão de ir às urnas no dia 2 de outubro. É importante votar. Eu acho importante votar. Enquanto tiver condições de votar, acho que deve votar. Eu acho importante, viu? Que é cidadão ou cidadã, eu acho que sim. Faltando menos de um mês para o momento mais democrático do nosso município, Felipe diz que sente falta de análises mais profundas por parte de muitos eleitores na hora de dar o voto. Eu acredito que é uma necessidade constante de reflexão. Nós sabemos que na nossa cidade nós temos vários candidatos. O povo picoense ainda precisa despertar em relação ao voto. Eu vejo que falta mais ainda uma reflexão. Nós temos que analisar. Nós não temos que votar simplesmente por votar, nós temos que exercer com autenticidade o nosso direito de cidadão. O voto é algo importante. Nós vemos que a nossa sociedade ainda precisa avaliar, reavaliar sobre o direito do voto. Dr. Frank, antes de abrir para as perguntas dos meninos, eu queria saber do senhor. Mesmo diante de toda essa era da informação que a população está passando, ainda é sentido uma carência de conhecimento por parte dos eleitores da questão desse poder, dessa importância deles agora nas eleições? O que ocorre hoje é que o Brasil já superou os 200 milhões de habitantes. Nós temos cerca de pouco mais de 100 milhões de eleitores no Brasil. Nem todos, de fato, têm acesso às comunicações, às redes sociais. Nós temos ainda interior carente de banda larga, de internet de qualidade. Então, e uma população, infelizmente, ainda de analfabetos muito grande. Você tem uma ideia, o Piauí hoje possui 20% de sua população de analfabetos. Então, são pessoas à margem da educação e que, de fato, não conseguem ter acesso a todas as informações possíveis para se fazer um pleito eleitoral da forma mais, digamos, da forma com uma lisura maior, em que todos estejam de fato esclarecidos para o processo em que ocorre. Vamos abrir agora para os meninos perguntarem. Pessoal, só queria que vocês, antes de fazer a pergunta, vocês só se identificassem com o nome e a idade. Quem é o primeiro a perguntar? Meu nome é Camila Barros, faço terceiro de administração, tenho 18 anos. Minha pergunta é: quais as orientações básicas para a escolha de um candidato que possa contribuir para uma boa administração pública? Então, o principal seria conhecer a plataforma de propostas. A gente vê, infelizmente, muito candidato com música em carro de som,
com propaganda desrespeitando o outro candidato na internet, a gente vê muito isso, né? A gente vê candidatos sem proposta alguma. Vocês, principalmente vocês jovens, devem saber, claro, o histórico do candidato, né? Se é uma pessoa que inspira confiança, idônea, né? Se tem um histórico de trabalho com a comunidade, se aquela pessoa de alguma forma já prestou serviço para a comunidade, se entende os problemas que a sociedade tem, em especial em educação, em saúde e segurança públicas, que é o tripé da nossa sociedade, né? Se essa pessoa tem noção de administração pública, se ela vai conseguir administrar bem o dinheiro oriundo dos impostos que são pagos por toda a sociedade. Olá, eu sou Jair, do terceiro ano de administração, tenho 17 anos. E no início da matéria você falou sobre a divisão dos 3 poderes no Renascimento. Eu queria saber quais são as atribuições do poder executivo e legislativo. Hoje no Brasil, nós temos um sistema dividido em executivo, legislativo e judiciário. O judiciário não há eleição, é por meio de concurso público. O legislativo, existem os deputados, senadores, deputados federais, estaduais e vereadores. É o chamado parlamento. O legislativo, ele serve para fazer as leis. Quem faz as leis que regem a nossa sociedade é o poder legislativo, principalmente na Câmara Federal, Senado e também algumas leis aqui a nível local na Câmara de Vereadores. Já o Poder Executivo, esse representado pelo Presidente da República, o Governador do Estado e o Prefeito Municipal, eles executam essas leis. São os executores, executam obras, né, fazem a manutenção de escolas, constroem escolas, hospitais. Eles que fazem, de fato, acontecer as leis que são colocadas no papel por meio dos legisladores, que são os deputados, vereadores e senadores. Bom, meu nome é Ione Caroline, eu tenho 17 anos. Bom, eu gostaria de saber quais foram as principais mudanças eleitorais no ano de 2016 com relação aos anos passados. Existiram muitas mudanças de um ano para cá, né? Acho que com o problema da corrupção que vem sendo descoberto na mídia, todos os dias a gente vê algum caso de corrupção, o sistema eleitoral está mudando ciclicamente. No último ano nós tivemos a aprovação de uma lei em que diminuiu o período de campanha que eram de 60 dias, agora apenas de 40 dias. Houve uma limitação de gastos de campanha. Antes vocês escutavam que candidato gastou milhões numa campanha, hoje não, isso não é mais permitido. Hoje existe uma limitação. Para vocês terem uma ideia, hoje um candidato a prefeito em Picos não pode gastar mais de cerca de R$100 mil. Um vereador não mais de que R$40 mil. Aí vocês me perguntam, e se ele tiver gastado mais que isso? Ele está praticando caixa 2. Ele está usando um dinheiro que não está sendo contabilizado perante o Tribunal Superior Eleitoral e ele está cometendo um crime, certo? Por que essa limitação de valores? Para acabar com eleições, campanhas com valores astronômicos, valores que às vezes a gente não sabia de fato de onde vinham. Podiam vir até mesmo de crimes, de lavagem de dinheiro, de associação criminosa, de quadrilhas, até mesmo de drogas. A publicidade também mudou bastante. O tempo de campanha diminuiu. Hoje os candidatos podem usar Facebook, usar redes sociais, mas existem limitações. Hoje todo candidato deve conhecer a legislação eleitoral, porque ela está, de alguma forma, limitando o uso de redes sociais e de meios de comunicação, digamos assim. Então as mudanças são assintosas e todos devem conhecer caso queiram ser candidatos. Olá, Francisco Claudiano, do terceiro de administração, 17 anos. Eu queria saber quais algumas das formas de publicidade lícitas e algumas das formas de publicidade ilícitas. Hoje, o pleito eleitoral, nós temos candidatos que já estão no poder, por exemplo, prefeitos que estão se reelegendo, vocês sabem disso, né? A esses candidatos que vão para a reeleição, por exemplo, existem algumas vedações. Por exemplo, ele não pode participar de inaugurações de obras.
Antes ele poderia, não poderia falar. Agora a legislação mudou de um ano para cá, que ele sequer pode participar. Ficar uma distância mínima, porque pode configurar um abuso de poder econômico. O eleitor pode confundir como se aquela obra fosse feita por ele, candidato, e não pelo município, digamos assim. Então ele não pode participar. Partindo para a questão da publicidade em geral, bonés foram proibidos, camisetas são proibidas, os bottoms são permitidos, os cavaletes nas ruas também foram proibidos, a publicidade em carro de som, existe algumas limitações de horário, inclusive o Ministério Público tem se reunido com os candidatos para que algumas publicidades não extrapolem, digamos assim, o que determina a regra eleitoral. Olá, me chamo Raimundo Afonso, tenho 19 anos e sou do 4º ano de Eletrotécnica. Minha pergunta e dúvida é como as instituições de ensino podem estar agindo para praticar, para trazer do meio político para dentro da instituição, para o aluno ter esse discernimento, saber escolher o que é certo, julgar as propostas e ver, para assim estar melhorando a sociedade brasileira. O primeiro papel dos educadores, das escolas, é a consciência de que política não é algo ruim, como às vezes é pintado, né? Às vezes a política é estigmatizada. Pela devida quantidade de denúncias de corrupção, às vezes os jovens estão se afastando da política. Nós temos um sistema onde o voto é obrigatório, então todos vocês, a partir dos 16 não é obrigatório aos 18, a partir dos 18 até os 70 se torna obrigatório. Então, se é obrigatório, o jovem, principalmente, tem que participar da política. Ele não pode ficar alheio. Eu acho que a escola tem um papel fundamental nisso, né? De esclarecer, de fato, o que é necessário para que o processo eleitoral ocorra da melhor forma. Então, o papel de instituições como as escolas é fundamental para que a gente tenha um processo eleitoral da melhor forma possível e, consequentemente, uma administração que seja boa para toda a sociedade. Encerramos esse primeiro quadro de perguntas e quem nos acompanhou hoje foi o diretor aqui do Instituto Federal do Piauí, o professor Elisberto Francisco Luiz e a professora Ana Karina Sampaio, que é professora de língua portuguesa. Professor, antes de finalizar, eu queria saber do senhor, esse momento de discussão dentro dessas instituições, o senhor acredita que é algo importante para a formação desses meninos? Sem sombra de dúvida, é admirável a iniciativa da TV Picos em proporcionar esse momento de discussão, de debate com os adolescentes das instituições públicas, porque eu acredito que, assim como a família, né, os educadores, os veículos de comunicação também têm o dever, têm a responsabilidade de colaborar com a formação ética, com a formação de valores, e gostaria de agradecer à TV Picos por proporcionar esse momento, agradecer ao Dr. Franklin e aos alunos que tiraram as suas dúvidas e, sem sombra de dúvida, vai colaborar também para tirar dúvidas de outros eleitores. Cumprindo o seu papel público e educacional, a TV Picos dá a sua parcela de contribuição nesse momento importante que passa o município de Picos. TV Picos nas eleições municipais de 2016.